Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para mais uma aula de inequações. Hoje a gente vai falar da inequação produto e da inequação quociente, que é quando a gente tem um produto de duas equações, maior ou igual, menor ou igual a algo, e uma razão também entre duas equações, e a gente tem uns sinais de inequação ali, nos ajudando a trabalhar no problema. Então vamos lá? Então primeiro, a gente vai ver a inequação do produto, certo? A gente vai analisar cada um deles e vai fazer uma análise de sinal. Com isso a gente vai conseguir resolver. Existem diversos métodos para a gente resolver esse tipo de problema, mas a gente vai usar o método prático, que significa o quadro dos sinais, que é a mesma coisa que a análise de sinal. Então vamos lá. Para a melhor forma da gente aprender é resolvendo esses problemas. Eu vou passar para ti aqui, para tu ir olhando, os 3 problemas que a gente vai resolver. Se tu quiser tentar, tudo bem. Se não, deixa o vídeo rolar. O primeiro problema é esse, quando a gente tem duas equações aqui maiores que o zero. Como que a gente resolve? Qual é a solução desse problema? O segundo, a gente tem este tipo de problema, quando ele é menor ou igual a zero. E o último é quando a gente tem 3 equações e a gente quer ver como faz isso. Tá bom? Então, vem comigo que a gente vai resolver esses problemas, certo? Então, aqui nesse primeiro, o que a gente tem? Para a gente fazer análise de sinal, a gente tem que analisar em separado cada uma das nossas equações. Eu vou chamar, como a gente fazia antes, esse cara aqui de 1 e este cara aqui de 2. Então, primeiro eu vou achar as raízes de 1 e 2. Então, a raiz ali do 1 vai ser o quê? O que é a raiz? É onde a nossa equação é igual a zero. Então, x igual a menos 2 é a raiz do 1, e 2x menos 1 igual a zero. Então, 2x igual a 1, x igual a 1 meio. Depois disso, a gente vai começar a fazer a análise do sinal. Vamos desenhar aqui, duas retas, em que na primeira reta a gente vai escrever o seguinte. Na primeira reta, a gente coloca a raiz da nossa equação 1. A raiz é menos 2. Então, vamos lá. E aqui embaixo, na 2, a gente coloca a raiz da equação 2, que a gente viu que é 1 meio. 1 meio está mais para cá. Então, 1 meio. A gente sabe que esses dois valores, a nossa equação, ela é zero nesse ponto, A gente viu, onde ela dá zero é em menos 2 e onde ela dá zero é em 1 meio, a segunda. Então, a gente tem que olhar assim, se eu pegar valores maiores que menos 2, por exemplo, menos 1, 0, e substituir aqui, o que vai acontecer? Ela vai dar um valor vai dar um valor positivo ou negativo? Por exemplo, se eu fizer aqui na 1, vamos dividir assim, se eu pegar o menos 1, vai ficar menos 1 mais 2, isso aqui é igual a 1, que é um valor positivo. Se eu pegar um valor à direita, o 0, então 0 mais 2 dá 2, que é positivo. Se eu pegar o 1, então 1 mais 2 é 3, que é positivo. Então, todos os números que eu pegar para cá, sempre eu vou ter resultados positivos. E o que acontece se eu pegar valores abaixo do menos 2? Por exemplo, menos 3, menos 4. Vamos ver o que acontece? O menos 3 mais 2, isso aqui é menos 1, negativo. Menos 4 mais 2, isso é menos 2, negativo. Então, o que acontece? Valores abaixo do menos 2, essa função deu toda negativa. Certo? Vamos olhar agora aqui, 1 meio, a gente pode arredondar isso aqui para 0,5. Então, um valor acima do 1 meio, por exemplo, é 1. Então, vamos testar, 2 vezes 1 menos 1, isso aqui dá 2 menos 1, que dá 1, positivo. Se eu pegar o 2, 2 vezes 2 menos 1, vai dar 4 menos 1, que é 3, positivo. Então, valores acima do 1 meio vão dar sempre positivo. Valores abaixo do 1 meio, por exemplo, 0.
2 vezes 0, menos 1. Isso aqui dá menos 1, negativo. Se eu pegar o valor aqui, menos 1, 2 vezes menos 1, dá menos 3, que é negativo. Então, todos os valores aqui abaixo, ó, são negativos. Então, agora, a gente vai juntar essas duas. Como assim, Sor? Dá uma olhada aqui, ó. A gente pega as nossas raízes, faz o tracejado, marca aqui, ó, menos 2. Pega aqui o tracejado, 1/6. Temos 3 regiões. A gente vai começar a fazer, ó. Como aqui é uma multiplicação, tu vai fazer menos vezes menos, vai dar sempre mais, né? Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Mais com mais dá mais. Então, a gente está buscando soluções que sejam positivas. Então, e maiores do que 0, né? Não iguais, maiores. Então, a nossa solução vai ser o quê, ó? De menos infinito, aqui, ó, só positivos, até menos 2 aberto, porque eu não quero que seja 0. Se eu quisesse que fosse 0, eu incluiria o menos 2, porque daí zeraria esta equação. União, porque eu também vou pegar aqui, ó, que também deu positivo, ó, de 1/2 até mais infinito. Certo? Vamos tentar fazer o segundo? Vamos lá. Mesma ideia. Vamos resolver aqui primeiro, ó, x menos 2 igual a 0. Então, a gente sabe que em x igual a 2 é a raiz desse aqui. 1 menos 2x igual a 0. Então, a gente tem que x igual a 1/2 é a raiz dessa outra equação aqui. Então, ó, vamos lá. Fizemos as duas retas. Analisamos aqui, ó, na primeira a gente bota a nossa raiz e na segunda a gente bota a nossa raiz também, que é 1/2. Então, a gente olha, valores maiores do que 2, a gente vem aqui na nossa equação e substitui. 3, 4, 5, isso aqui vai dar sempre positivo. Certo? E se a gente pegar valores abaixo de 2, 1, 0, menos 1, isso aqui sempre vai dar negativo. Certo? E aqui no 1/2, vamos fazer também essa mesma análise. Se eu pegar valores acima de 1/2, por exemplo, 1, isso aqui vai ficar, ó, 1 menos 2 vezes 1 igual a... Isso aqui vai dar menos 1. Se eu pegar, por exemplo, 2, 1 menos 2 vezes 2, isso aqui dá menos 3. Então, aqui dá negativo, ó, pessoal. Deixa eu até apagar aqui e botar na mesma cor do de cima. O negativo é sempre o verde. Então, negativo. E se eu pegar valores abaixo, por exemplo, menos 1, 0, menos 2, sempre vai dar positivo. Se tu tiver na dúvida, faz a substituição aí. Traçamos a terceira linha, fizemos o pontilhado. O que a gente vai fazer agora? Ó? Menos com mais, isso dá menos. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. A gente quer a solução aonde, ó? Valores menores ou iguais. Como aqui é menor ou igual, a gente tem que incluir a raiz, certo? Então, inclui raízes. Então, o que a gente vai ter, ó? A gente quer só os menores, então vai ser de menos infinito até 1/2 fechado. União, porque a gente tem essa outra parte. De 2 fechado até mais infinito. Certo? Vamos fazer a última da inequação produto. Vamos lá, então. Temos 3 análises aqui para fazer. Então, vamos lá. Na primeira, a gente tem o quê? Qual é a raiz disso aqui? 3x menos 3 igual a 0. X vai ser igual a 1. Na segunda, x menos 2 igual a 0, o x é igual a 2. E na terceira, 3 menos x igual a 0, o nosso x ele é igual a 3. Vamos fazer aqui de novo as 3 retas.
nesse caso são 3, e mais a quarta, que é o resultado final. Então aqui, ó, na nossa primeira, vamos marcar a nossa raiz. Vamos botar já na segunda aqui também para a gente conseguir se organizar em posição o 2. E aqui na 3, o 3. Agora vamos fazer a nossa análise de sinal. Se eu pegar valores maiores do que o 2, maiores do que o 1 aqui na primeira, meus resultados vão ser positivos ou negativos. Por exemplo, 2, 3, 4, substituir aqui, os meus resultados vão dar sempre positivos, sempre maiores do que 0. Já se eu pegar valores menores do que 1, por exemplo, 0, menos 1, menos 2, vai dar sempre negativo. Se tu tiver dúvida, substitui esses valores aqui nessa equação 1. Vamos agora para a equação 2. Se eu pegar valores maiores do que 2, 3, 4, 5, isso aqui vai dar sempre positivo. Se eu pegar valores abaixo de 2, isso aqui vai dar sempre negativo. Um detalhe muito importante, pessoal, depois que a gente acha a raiz, se tu acha um lado positivo, obrigatoriamente o outro tem que ser negativo. Então só precisa se preocupar com um lado, em grande parte dos problemas. Se a gente pegar valores de x aqui, ó, maior do que 3, aqui vai dar sempre negativo. Só substituir aqui, 4, 5. Mas se a gente começar a pegar valores de x menores do que 3, vai dar sempre positivo. Então agora, juntando, né, as nossas 3 raízes, 1, 2 e 3. Então vamos fazer as contas aqui, ó. Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. A gente quer valores menores do que 0. Como é menor, a gente não vai incluir as raízes. Então, a gente só quer os negativos. Então, a nossa solução vai ser o quê? Vai ser de 1 aberto a 2 aberto, onde deu negativo, união de 3 a mais infinito. Tá bom? Então, bora lá voltar para a aula, para a gente poder começar agora a olhar as inequações quociente. Então, as inequações quocientes são quando a gente tem uma fração. E essa fração, né, vai ter uma equação em cima e uma equação embaixo, e a gente tem um sinal de inequação no nosso problema. Lembrando sempre, pessoal, isso aqui, ó, o denominador, a parte de baixo, ela nunca pode ser 0, tá? Nunca pode dar um valor 0, porque tu não pode dividir nada por 0. Então vamos lá. São 3 aqui também, eu vou te mostrar. Se tu quiser tentar resolver por tua conta, se não, espera aí que eu vou resolver contigo, tá bom? Então, bora lá para as nossas, né, para o nosso slide aqui de resolução dos nossos problemas. Então aqui, nesse primeiro aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir o mesmo modelo anterior. Tá? Tu não pode estar dividindo, passar para cá multiplicando, e aí tu vai dizer que x é maior ou igual que menos 13. Não, pessoal. Não dá, porque a gente tem que analisar o sinal de cada uma das duas equações. Então vamos lá. Aqui dá muita vontade do pessoal vir aqui, ó. Eu vejo muito acontecer isso aqui, ó. X mais 3 maior ou igual que 0 vezes x menos 1. Daí o pessoal diz que x mais 3 é maior ou igual que 0. Daqui o pessoal diz que x é maior ou igual... Opa. Daqui o pessoal diz que x é maior ou igual que menos 13. Isso está errado, tá, pessoal? Não é assim que faz, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente analisa o numerador e acha a raiz. Então x, onde isso aqui dá igual a 0, então x em menos 3. E no denominador a gente também vai fazer a mesma coisa. Onde isso aqui dá 0, então em x igual a 1. X igual a 1 é um valor que a gente sabe que nunca vai poder acontecer, porque senão vai deixar esse cara aqui embaixo igual a 0, e a gente não pode isso, lembra? Não se pode dividir nada por 0. Então vamos lá.
de novo, os mesmos passos que a gente fez antes, ó. Desenha aqui para 1, marca a nossa raiz, desenha aqui para 2, marca a nossa raiz, e aqui o nosso resultado. Então vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, pessoal, valores maiores que menos 3, menos 2, menos 1, 0, aqui vai dar sempre positivo, ó. Se tu tá na dúvida, substitui na equação 1. Valores abaixo de menos 3 sempre vão dar negativos, tipo menos 4, menos 5. Então sempre vai dar negativo essa nossa equação. Se a gente vier aqui para baixo, na segunda, valores maiores do que 1, 2, 3, 4, 5, sempre tu vai achar resultados positivos. E valores abaixo de 1, 0, menos 1, menos 2, isso vai resultar em valores negativos. Vamos fazer agora a nossa análise final. Juntamos aqui as nossas raízes. E vamos fazer aqui, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. O nosso interesse são valores maiores ou iguais que 0. Então aqui a gente inclui as raízes, mas não coloca a do denominador. Por que não? Porque senão vai dar dividido por 0 e a gente não pode. Então a nossa solução vai ser o seguinte, ó. Vai ser de menos infinito até menos 3 fechado, união de 1 a mais infinito. 1 aberto porque a gente não pode ter resultado dividido por 0 ali embaixo. Certo? Aguenta aí, fica comigo, a gente já está no finzinho. Vamos lá. Essa daqui é tentador tu passar esse cara para cá, fazer distribuição e tudo mais, mas não é assim que resolve. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, 3x mais 4, 1 menos x. Se esse cara está somando, passa subtraindo. Agora aqui, a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum de todo mundo. Vai resultar no quê? 1 menos x. Aqui fica 3x mais 4, menos 2 vezes 1 menos x. Isso aqui maior ou igual que 0. Então aqui vai ficar o quê? 3x mais 4 menos 2 mais 2x dividido por 1 menos x maior ou igual que 0. Então 3 mais 2, 5x, 4 menos 2, 2, 1 menos x maior ou igual que 0. Então agora a gente já está com uma equação com a cara que a gente sabe resolver. Sempre faz isso, tá? Sempre iguala, sempre deixa o 0 aqui na direita. Então vamos lá. Vamos achar o sinal da 1, 5x mais 2 igual a 0. Então x é igual a menos 2/5. E na 2, a nossa raiz vai ser o quê? 1 menos x igual a 0. Então x igual a 1. Nossas raízes aqui. Vamos fazer aqui agora as nossas linhas. Da 1. Agora a linha da 2. Marcamos aqui a nossa raiz, menos 2/5. E aqui a gente marca 1. E bota a terceira linha, que é quando a gente faz a análise do sinal. Então, qualquer valor acima do menos 2/5, certo? A gente sempre vai ter positivo, por exemplo, 0, 1. Então, todos os valores aqui são sempre positivos. Valores abaixo, né? Por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, isso aqui vai dar sempre... Opa, o negativo é em verde. Vai dar sempre negativo. Vamos analisar de baixo aqui, ó. Qualquer valor que eu pegar acima do 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui vai dar sempre negativo, pessoal. Se tiver em dúvida, substitui aqui que tu vai ver que vai realmente dar negativo.
Se tu pegar valores menores do que o 1, 0, 1, 0, menos 1, menos 2, vai dar sempre positivo. Então, vamos juntar aqui as nossas raízes. Vamos escrever aqui menos 2 quintos e 1. E vamos fazer análise. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. O nosso interesse é o que? Valores maiores ou iguais. Inclui a raiz, porque é maior ou igual, menos a raiz do denominador. Então, a nossa solução vai ser o quê? A gente quer valores positivos. Só está positivo aqui dentro. Então, vai ser de menos 2 quintos até 1 aberto. Certo? E o último exemplo, né? Que bom que tu está aqui comigo até agora. Vamos lá, então. Vamos fazer a análise da primeira. A análise da primeira a gente vai ter que fazer em separado. Então, vai ser 1 menos 2x igual a 0. Então, a gente vai ter que o x vai ser exatamente igual a 1 meio. A gente tem a primeira raiz desta. A gente vai ter 3 mais 4x igual a 0. Então, a gente sabe que o x vai ter que ser menos 3 quartos. A gente tem a segunda raiz. E agora do denominador. 4 menos x igual a 0. Então, o x vai ser igual a 4. Beleza. Temos as três raízes. Vamos escrever aqui. Dá 1, dá 2 e dá 3. Escrevemos as nossas raízes. Então, aqui, 1 meio menos 3 quartos e 4. Então, agora, se a gente for fazer a nossa análise, qualquer valor maior que 1 meio, por exemplo, 1, 2, 3, 4, a gente sabe que isso aqui vai dar negativo. Se tu tiver dúvida, substitui aqui para tu ver. Qualquer valor abaixo de 1 meio, 0, menos 1, menos 2, menos 3, vai dar sempre positivo. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai analisar esta segunda, menos 3 quartos. Qualquer valor maior do que menos 3 quartos vai dar sempre positivo, certo? E se eu pegar os valores abaixo de menos 3 quartos, vai dar negativo. Agora, se eu pegar valores maiores do que 4, 5, 6, 7, 8, isso aqui vai dar negativo. E se eu pegar valores abaixo, aí sim, vão dar positivos. Então, agora a gente traça a nossa terceira linha aqui embaixo. Bota as nossas raízes aqui. 3 quartos. 1 meio. E 4. E vamos fazer a análise. Mais com menos, dá menos. Menos com mais, dá menos. Mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Então, a gente quer saber o quê? A gente quer saber valores maiores do que zero. Então, são os positivos. Essa região e esta região. O 4 ele nunca vai poder estar, porque senão vai tornar o denominador zero. E como é um intervalo aberto, maior, a gente não vai pegar as raízes. Então, a solução vai ser o quê? De menos 3 quartos até 1 meio
união 4 até mais infinito, certo? Espero que tu tenha conseguido entender, não é uma coisa tão fácil. Refaz esses exercícios, tenta. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagem. Nos vemos na próxima e tchau!